A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Eu queria hoje meditar sobre dois temas principais, né? E o primeiro deles se divide em duas partes. Qual a prova, qual é a certeza, a evidência de que a palavra de Deus ela é verdadeira e se cumpre? E também, qual a certeza que Jesus Cristo é Deus? Como nós podemos comprovar isso? Não é? E a segunda parte é meditar também, se Jesus Cristo é Deus, por que ele precisou morrer numa cruz? Então nós vamos estudar esses dois temas, esses grandes temas, amém? Em primeiro lugar, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 9. Aqui vai relatar a última semana de Jesus, né, que nós conhecemos como a Semana Santa ou a Semana da Paixão. Isso aconteceu há 2000 anos atrás e você vai ver que todos os acontecimentos estavam previstos. Estavam previstos cerca de 1000 anos antes, 630 anos antes, 520 anos antes, né, na palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela relata, né, nesse domingo, né, um domingo igual esse, há 2000 anos atrás, a entrada de Jesus em Jerusalém, e está descrito assim, no versículo 8, começa no versículo 8 dizendo assim: E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelos caminhos. Né? E a multidão que ia adiante e que o seguia, clamava dizendo: Hosana ao Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém? Então esse é o primeiro fato que a gente descreve, né? Há 2000 anos atrás, com a entrada de Jesus em Jerusalém, né, a caminho, né, da sua missão, né, para que fosse concluída a sua missão. Muito bem, no Salmo 118, né, se você abrir sua Bíblia no Salmo 118 e abrir no capítulo, no versículo 24, está escrito assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E aí no 25, salva, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera, né? Salva. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Para você entender, Hosana é uma palavra grega que vem, né, também do hebraico, não é? Mas que significa nós te pedimos, salva-nos. Né? Por isso que aqui está falando nós te pedimos, salva, Senhor, salva-nos. Né? E eles gritavam Hosana. Por isso que eles falavam bendito o que vem em nome do Senhor. Então, isso foi escrito há 1000 anos antes. Isso foi pretizado. Isso é prova de que a palavra de Deus se cumpre. Ela se cumpre na sua totalidade. Amém? Muito bem. Agora, eu queria falar, né, que naquele domingo existiam alguns outros fatos que foram narrados. Quando Jesus ele entra, né, ele entra num jumentinho. Esse jumentinho tinha sido profetizado pelo profeta Zacarias, né, no capítulo 9, versículo 9, 630, 520 anos antes, vamos dizer 500 anos antes de Jesus vir, né? Zacarias tinha falado que o Messias iria vir num jumentinho. Então, também um outro fato é que nesse domingo, né, Jesus ele entra nesse jumentinho, depois quando ele entra na cidade ele vai fazer purificação do templo pela segunda vez, ele já tinha feito uma vez, ele vai pela segunda vez. Então ele arranca os compradores e os vendedores que comercializavam na casa de Deus, e ele fala, a minha casa será chamada casa de oração. Tudo isso que ele fez está profetizado em Jeremias capítulo 7, versículo 11, escrito 630 anos antes. Isaías, capítulo 50, capítulo 56, versículo 7. Isaías foi escrito 700 anos antes. Então, essas profecias se cumprem, a palavra de Deus se cumpre, isso é uma prova disso. Interessante é que nós vemos, né, que também Jesus nesse dia tem um relato de que ele olha Jerusalém e chora. Né? Chora de tristeza por saber que ele veio para os seus, mas os seus também não o receberam. Né? Então, houve o descaso, ninguém respeitou os profetas, né? Mataram os profetas que descreveriam, né,
como ele viria, e eles não tinham o coração endurecido. Amém? E prova disso é que na sexta-feira, já pulando de domingo, né, que tiveram esses acontecimentos, mas agora indo para sexta-feira, que foi a consumação da sua obra, a própria crucificação já estava profetizada. Eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 22, ou melhor, no Salmo 22, né, capítulo 22 do Salmo, o Salmo 22, você vai ver que Davi, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza 1000 anos antes de Jesus como ele morreria, profetiza o que aconteceria ao entorno da crucificação, né, os fatos. Davi não deveria ter nem noção do que ele estava escrevendo, mas ele é usado por Deus, né, através do Espírito de Deus, para relatar isso e ficar comprovado como que seria a morte do Messias. Começa dizendo assim, no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas as palavras do meu bramido e não me auxilias? É conhecido, né? Eli, Eli, lama sabachthani. No versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Amém? No versículo 16, então, olha só a cena da crucificação e o fato de que a prova de que ele teria que ser crucificado. Pois me rodearam cães e o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. No versículo 18, olha outra profecia. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Nós poderíamos ler muito mais coisas. Se nós passarmos um salmo também muito conhecido, que é o Salmo 69, que fala, né, também do que aconteceria, né, no versículo 21, né, Salmo 69, 21 fala assim, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Não poderíamos deixar de falar também de Isaías, que é o profeta messiânico, que fala do Messias, né? Quando ele fala lá no capítulo 50, ele fala, capítulo 50 de Isaías, versículo 6, as minhas costas dou aos que me ferem, né? Por isso que ele foi chicoteado, açoitado, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Então, o Messias, foi profetizado que ele ia ser cuspido. Então você vê que as coisas que aconteceram com Jesus provam que ele é Deus, o Messias, o Filho de Deus vivo, não é? E provam também que a Escritura é verdadeira e poderosa e se cumpre. Nós podemos... Outro conhecido também, vamos ler 53:12, né? Depois nós vamos passar já para o Novo Testamento. Olha, Isaías 53:12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Nós já vimos isso também. Porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores. Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões. Então, Jesus foi contado, né? Eram 3 cruzes, com os transgressores. 1, 2 e 3, não é? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. É por isso que Jesus no Getsemane ele chora. Não é? Ele fica desesperado porque o peso do pecado de todo mundo ele está levando com ele. E pelos transgressores intercede. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso escrito 700 anos, cumprido na crucificação. Eu creio que muitas coisas da crucificação nós nem precisamos ler, porque são fatos tão conhecidos. Não é? Eu só queria ler alguma coisa. Por exemplo, no Mateus capítulo 26, versículo 67. Né? Nessa última parte que nós lemos que cuspiram nele. Olha só. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros os esbofeteavam. No cumprimento da profecia. Mateus, no capítulo 27, versículo... Podemos ler no versículo 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus escarnecendo diziam,
salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. No 43, olha as palavras. Confiou em Deus, livre agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. É, é até desnecessário a gente continuar falando, porque os outros fatos são tão conhecidos, não é verdade? E eu queria, então, que você, depois em casa, pudesse ler Mateus, os evangelhos, e você viria que tudo isso que eu comentei lá atrás se cumpre na crucificação. Né? A maioria de nós conhece isso. Mas a segunda parte, tudo bem, foi provado, né, pela palavra de Deus, pelos registros, né, as evidências, né, porque não é só uma questão puramente de acreditar no que está escrito, mas a comprovação. A ciência moderna, né, a arqueologia, os historiadores, eles comprovam a idade dos documentos. A Bíblia é feita de livros que são documentos escritos. E esses documentos têm a idade confirmada. Os Salmos foi cerca de 1000 anos, Isaías 700, Jeremias 630, Zacarias que nós lemos 520 anos. Como que pode não é ter falado tão fielmente o que aconteceria? Então existem provas científicas, né, e que eu creio que essa primeira parte nós não temos a menor dúvida, né, de que a Escritura se cumpre e que Jesus Cristo é Deus. Mas por que ele precisou morrer numa cruz? Para entendermos isso, igreja, nós vamos precisar ir lá em Deuteronômio, capítulo 21, o livro de Deuteronômio. Nós sabemos que é o quinto livro da Bíblia, né, do Pentateuco. No versículo 22, Deus ele retrata o que é uma pessoa maldita. Maldita é aquela pessoa, né, que ela carrega sobre ela a maldição de ter transgredido, né, leis dos homens, lei de Deus. É um transgressor. Né? Como nós vimos, né, que Jesus foi contado entre os transgressores. Então nós vamos ver o seguinte, olha só. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo, de morte, e haja de morrer, e o penduras no madeiro. Né? Então você vê que no madeiro se pendurava os malditos, né? Aqueles que tinham transgredido, os pecadores. E aí no 23 Deus fala, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor te Deus te dá por herança. Então, em primeiro lugar, Jesus precisava fazer a substituição minha, sua, de todos nós, morrendo no madeiro, porque ele substituiu a maldição que existia, né, em nossas vidas, assumindo ele, né, e morrendo, levando sobre si essa maldição. Sem ele ter levado essa maldição, nós não poderíamos entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Porque como diz em João, né, se nós formos até João, quando Jesus, né, ele responde a Nicodemos, né, Nicodemos pergunta numa conversa com ele, e ele vai conversar e explica como é que se faz para entrar no reino dos céus. Ele fala assim, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica admirado e fala, como que pode uma pessoa velha voltar no ventre da mãe? Jesus, no versículo 5, responde, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós precisamos entender o seguinte, quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em nossa vida e nos lava, né? Essa água significa purificação. Na Bíblia, no Velho Testamento, a água era símbolo de purificação. Então essa água, ela vem e nos limpa de todo o pecado. E o Espírito traz a vida de Deus. O Espírito vai gerar em nós, né, vai nos regenerar, ou seja, gerar de novo uma criatura sem pecado, uma criatura
que não é mais maldita pelo pecado dos antepassados, porque a maldição ela vem, né, em função do pecado que Adão comete, né? Adão ele acaba cometendo o pecado e isso vem como herança. Então Jesus vem como o segundo Adão, assim que a Bíblia chama ele também, né? E ele assume todos os pecados para nos liberar, não é? E uma, uma outra coisa também, não é? Quando Deus precisa fazer esse novo nascimento, o Espírito Santo precisa entrar dentro de nós. Então eu queria que você fosse lá em Ezequiel, né? No livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. E vos, olha só, tornarei diante das nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água, olha só, pura, água pura sobre vós e ficareis purificados. Veja como a água ela é o símbolo da purificação. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos farei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízes, e os observeis. Amém? Então, você fala assim, então, por isso que Jesus ele fala, aquele que não nascer da água, purificação, e do Espírito, né, um coração disposto, preparado para obedecer a palavra de Deus, esse não pode entrar no reino dos céus. Né? E Tito, né, ele fala dessa água, né, o título, capítulo, se você for lá mais para o final da Bíblia, Tito, ele fala lá no capítulo 3. Só vou confirmar aqui, mas é isso mesmo. Tito. Isso mesmo, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nós precisaríamos ter o Espírito Santo como uma água, purificando os nossos pecados, né, que nos fizesse a purificação. Jesus, quando ele fala, né, nós acho que não precisamos ler, no grande dia das festas, né, João 7,37, aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do teu ventre. Né? Ele estava se referindo ao Espírito Santo, ele dizia isso do Espírito Santo. Isso está em João capítulo 7, versículo 37 a 38, quem não conhece pode consultar. Mas como que Jesus poderia ter feito tudo isso para que a gente recebesse, não se tornasse mais maldito e que o Espírito Santo pudesse estar dentro de nós fazendo essa regeneração? Para finalizar, eu vou te mostrar o que Jesus faz. Isso está em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, no Novo Testamento, ele vem logo depois de Coríntios, né? No capítulo 3, versículo 13. O porquê que Jesus precisou morrer numa cruz? Você está entendendo agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós vimos tudo isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, por isso Jesus Cristo, numa sexta-feira, precisou ser crucificado. Espero que essa palavra tenha te trazido o esclarecimento desses assuntos, mas acima de tudo fé
e a certeza de que a Bíblia se cumpre, e te dado força, motivação para que você possa continuar no caminho, que você não esmoreça, que você se sacrifique, né, nas suas vontades por uma causa maior que é a nossa salvação. Né? Eu queria convidar você para baixar sua cabeça. Nós estamos na campanha de jejum e oração, né, proposta, e eu queria também convidá-lo para na próxima quarta-feira, às 20 horas, nas 8 horas da noite, nós nos encontrarmos no grupo familiar e já se preparar desde agora para nossa Santa Ceia da Páscoa, que vai ser no domingo que vem. Ali vai ser uma live, né? Vai ser transmitido ao vivo, uma palavra breve, e nós vamos celebrar a Santa Ceia juntos. Vai providenciando o seu pedaço de pão, seu suco de uva, vai providenciando, pensando nisso, né? Em deixar tudo providenciado para nós participarmos todos juntos. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por Jesus. Muito obrigado, Senhor, que teu Espírito Santo fale com cada um de nós muito mais, meu Pai. E que nesta semana nós possamos refletir sobre a obra do teu Filho, nosso Senhor e Salvador aqui na terra. Pai, alcance todos os que sofrem, meu Pai, com a tua providência divina. Pai, vá ao encontro daqueles que estão sofrendo e gemendo, meu Pai. Livra o teu povo. Conduz o nosso presidente, os nossos governos, meu Pai. Ilumina os cientistas, meu Pai, para que toda essa cena de pandemia, meu Pai, tenha fim. Para a honra e glória do teu nome. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos.